Eu sou Reinaldo Fonseca dos Reis, mais conhecido como Reinaldo Fonseca. Eu nasci aqui em Goiânia, Goiás, na Avenida Anhanguera, contra a esquina da Rua 20. A família da minha mãe é uma família tradicional goiana. Meu avô foi radiotelegrafista, um dos primeiros aqui do estado de Goiás. Esteve presente aí nas primeiras cidades, como Lusiânia, era Santa Luzia, Palmeiras, Itaberaí. E na época o telégrafo era a forma mais rápida de comunicação. Então ele deixou um legado aí muito grande para o estado. E meu pai veio do Nordeste, esteve no Rio, foi amigo do ex-presidente Getúlio Vargas. E pela indicação do Getúlio ele veio para Goiás e esteve aqui na cidade de Trindade, Rio Verde e finalmente em Goiânia, em 1941, onde eu nasci. E nós ficamos aqui em Goiânia uns 2 anos, em 43 mudamos, e aí eu morei em várias cidades do interior de Minas e me fixei mais em Belo Horizonte, onde eu fiz os estudos secundários e na época chamava científico. Voltei para Goiás para assumir um posto no Banco do Brasil, em Aricuns, e concomitantemente eu fazia o curso de economia aqui em Goiânia. Aí resolvi deixar o banco para continuar os meus estudos, e foi uma decisão correta, porque eu tive uma carreira como economista, uma carreira de muita oportunidade, e tive a chance de participar de grandes conquistas da economia de Goiás. Depois da formatura em Ciências Econômicas, eu fiz Ciências Contábeis, na própria PUC, e também fiz o curso de pós-graduação, o MBA, né, Master of Business Administration, curso esse que eu fiz em Genebra, na Suíça. E tenho uma participação aqui no sistema FIEG desde 1967, onde eu entrei como estagiário, fiquei 2 anos aqui no sistema como estagiário da Federação das Indústrias, estagiando com um professor italiano, um economista chamado Vincenzo Falcone, e na época o presidente da Federação das Indústrias era Antônio Ferreira Pacheco, um homem extraordinário, educação finíssima, tenho muita lembrança dele. E do estágio na Federação das Indústrias eu fui fazer o estágio na SOCIM, que era a Superintendência de Obras da Cidade Industrial de Goiânia. Cidade essa que na realidade não deveria ter iniciado aqui por Goiânia, e por sorte minha, depois de 2, 3 anos, eu tive a oportunidade de ser um dos que colaborou com o Distrito Agroindustrial de Anápolis, onde realmente deveria ter sido o primeiro polo industrial planejado do Centro-Oeste. Da SOCIM, acabei me formando, fui para a CODEG, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, e da CODEG fui convidado para ser o diretor do Departamento da Indústria, da Secretaria da Indústria e Comércio do Estado de Goiás, junto com o saudoso Antônio Fábio Ribeiro, que foi diretor regional do Senai, e que nós tínhamos um líder empresarial muito importante em Goiás, que foi o Dr. José de Aquino Porto, que naquela época deu total apoio a uma nova fase da Secretaria da Indústria e Comércio de Goiás. Aliás, o doutor Aquino e seus companheiros, Ovidio Inácio Ferreira, Valdir Odoaia, Hélio Naves, Getúlio Varanda e muitos outros lutadores pela industrialização de Goiás, já naquela época, né, defendiam com muita insistência
que Goiás deveria partir por um caminho da agroindustrialização e de uma industrialização em termos gerais, que era o nosso compromisso com o desenvolvimento, e não ser um estado produtor de matéria-prima para outros estados industriais. E da companhia da CODEG vindo para a Secretaria da Indústria e Comércio, eu tive a oportunidade de também prestar serviço ao sistema FIEG. Mas o trabalho na Secretaria da Indústria e Comércio foi, eu acredito, um dos melhores trabalhos administrativos e operacionais já feito por um órgão de Estado em nosso Estado. Nós implantamos, o Antônio Fábio e toda a equipe dele, uma dinâmica operacional na Secretaria nunca vista em Goiás, no qual nós realizamos em pouco tempo uma série de trabalhos técnicos e uma série de providências que impactaram muito a economia goiana. Eu vou citar algumas. Foi lá que eu coordenei e comecei os estudos para a implantação do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Esse estudo foi aprovado, assim que pronto, foi aprovado de imediato pelo governador do estado de então, Leonino de Ramos Caiado, que deu a ordem para se começar o projeto técnico, que foi feito em comum entre a CODEG e uma empresa italiana chamada Latino Consult. Depois desse trabalho importante, nós demos redação à Lei 7.380, que foi a segunda lei de incentivo fiscal adotada pelo Estado de Goiás. Antes, os pioneiros de Goiás, liderados por José de Aquino Porto, tinham insistido com o governo de Goiás para criar uma lei de incentivo. E foi então criada a Lei 2000, em 1958. Ela perdurou por 10 anos, de 58 a 68. Ela dava isenção no imposto chamado IVC, que era o Imposto de Vendas e Consignações. E após essa lei, em 1971, ela perdurou até 68. Em 71, eu dei a redação na Lei 7.380, que já adotava o ICM, Imposto de Circulação de Mercadorias, que entrou em lugar do IVC, que era o Imposto de Vendas e Consignações. E essa lei, então, ela trazia um fato novo, que era o financiamento de parte do ICMS, do ICM na época, para as empresas pioneiras e outras empresas que quisessem investir em Goiás. Essa lei até foi embrião da lei do Fomentar. E para fazer justiça ao pessoal de Minas Gerais, a ideia dessa lei de se fazer o financiamento do imposto nasceu em Minas Gerais. E eu não sei se o Estado de Minas copiou essa lei de um outro lugar, possivelmente, porque incentivos fiscais é uma política que graça pelo mundo todo, desde a Revolução Industrial. Então, possivelmente, eles pegaram essa ideia de alguma outra lei. Mas a Lei 7.380 deu um impacto bastante animador à industrialização, e depois dela veio uma lei melhor ainda, que foi a Lei 7.700, que dava isenção fiscal do imposto. Ao invés de financiar 40% do ICM, dava isenção total do ICM por 5 anos para as indústrias pioneiras. A partir da Lei 7.760, que vigorou até 1979, nós tivemos uma lacuna aí de 3 anos sem adotar uma lei de incentivo à industrialização, até que veio a Lei 9.489, que foi a lei conhecida como Fomentar, que era basicamente o que propunha a Lei 7.380 de 1971, ou seja, financiar parte do ICM. E naquela época, junto com essa lei, junto com a infraestrutura que a Secretaria da Indústria e Comércio tinha montado para incentivar a industrialização,
E eu repito, com projetos como a SEASA, projetos como o Polo de Desenvolvimento Turístico de Caldas Novas, uma revisão das cadeias produtivas de Goiás, a cadeia de laticínios, a cadeia de carnes, a cadeia de soja, milho, arroz. Com tudo isso em formato, né? Essas leis de incentivos fiscais, no caso o Fomentar, teve um desenvolvimento bastante acentuado. Goiás, então, começava realmente a acreditar na industrialização, que era realmente uma coisa difícil. Na época, nos primeiros estudos que eu fiz na secretaria, a indústria participava com 5% só da renda interna do Estado. Quer dizer, o Estado era com predominância agropecuária, né? E até mais, eu diria o binômio gado, né? O gado bovino e o arroz. Nós éramos uma economia basicamente com esse binômio. E com a industrialização, com o início da industrialização, nós tivemos então a possibilidade de entrar em outras áreas da agroindustrialização, o que foi sendo feito pouco a pouco com esses incentivos fiscais. Aí veio o Banco de Desenvolvimento, vieram as linhas do BNDES, veio o Fundep, veio o Polo Centro, veio o Polo Amazônia, que atendia o norte de Goiás, veio o Proálcool e veio o Pronazem. Vieram todos os programas da área federal, que em paralelo com os programas estaduais, né? No caso, o programa instituído pelo governo do estado de desmatamento, chamado Goiás Rural, também contribuiu demais para agregar novas terras para a lavoura, o que aumentou bastante o incentivo à agroindustrialização no sul e no sudoeste de Goiás. Então, tudo isso reunido, esses programas todos, da área federal e da área estadual, foi dando ao Estado um novo dinamismo em termos econômicos. Então, eu repito, a indústria participava com 5% só da renda interna de Goiás e foi aumentando essa participação. Hoje se pode dizer que Goiás é um estado industrializado, né? Dado essa luta que começou nos anos 60 e que teve ajuda, no caso de Goiás, teve fatores históricos importantíssimos, né? Como a criação de Goiânia, né? A construção de Brasília, né? Tudo isso gerou uma demanda que o Estado não tinha força, uma população muito baixa naquela época, uma população em torno de 200 mil habitantes, realmente não tinha um poder de compra suficiente para iniciar uma industrialização com vigor. Então, esses fatos históricos da construção de Goiânia, da construção de Brasília, da primeira usina hidrelétrica com força de 200 megawatts, que foi a Cachoeira Dourada. Antes nós tínhamos Rochedo, que tinha uma capacidade de 60 megawatts, muito baixa. Esses fatores em conjunto foi trazendo para o interior brasileiro uma possibilidade de industrialização, e Brasília também, pelo fato de sediar a capital federal, ela teve um movimento de atração muito grande de pessoas, de homens de negócios, do comércio, de serviços, uma capital federal e, por consequência, trazendo os benefícios ao estado de Goiás, né? Aí vieram as rodovias pavimentadas, a famosa rodovia Belém-Brasília, que seria Anápolis-Brasília, que é o mais correto, né? Anápolis-Brasília, e a ligação com o sul, por estradas com o norte, com o sul, com o sudoeste, e a economia foi crescendo, então foi abrindo suas fronteiras, foi oferecendo oportunidades aos investidores e às pessoas que quisessem aqui trabalhar. E foi importante porque na década de 70 veio um outro fator muito interessante,
que foi a vinda do homem do Sul, do produtor rural do Sul. Ele então quebrou esse binômio gado e arroz e veio plantar a soja no Cerrado, e com muito sucesso, porque a soja tem uma oportunidade tanto para alimento humano como para alimento animal, né? E é consumida no mundo todo. É um vegetal que tem mercado no mundo todo. E a soja, então, ajudou a abrir uma parte da nossa fronteira agrícola. É uma atividade competitiva, trouxe investimentos para Goiás. O resultado dela, o lucro dela, fez com que esse pessoal investisse mais em Goiás, e aí fortaleceu a agroindústria, principalmente da soja e do milho. Em sequência, veio forte também a agroindústria da cana, né, através do pró-álcool, né, e do combustível, do etanol e do açúcar, fortaleceu a produção de açúcar, e recentemente também como um aporte à produção de energia. Hoje nós temos, quando eu digo hoje, a partir do ano 2000, nós já tivemos um Estado sob a ótica da energia, da infraestrutura, dos incentivos fiscais, basicamente preparado para dar um novo salto, e foi o que aconteceu. Goiás, para vocês terem uma ideia, em 1960, chegando aos anos 70, era o 22º estado em economia no Brasil. Nós saltamos durante esse período aí de 50 anos, que é um período relativamente curto na história econômica, né? Nós saltamos do 22º lugar para o 9º lugar em economia do país. E isso foi resultado desse esforço todo do trabalhador na indústria, do produtor rural, da produção de energia, da infraestrutura de estradas, né? Tudo isso colaborou, a construção de Brasília, Goiânia, tudo isso colaborou para criar um Estado que tudo leva a que se estabelecerá como um Estado agroindustrial com bastante presença na economia goiana, na economia brasileira. Hoje nós temos aí, participamos da economia brasileira, algo em torno de 3,5%, né? Mas com o crescimento de Goiás, os outros estados do Centro-Oeste também estão seguindo o caminho da agroindustrialização e fazendo com que o Centro-Oeste brasileiro hoje participe com mais de 10% da economia do país. Isso traz uma nova perspectiva para novos investimentos, principalmente na área mineral, né? E abre novos horizontes com o funcionamento da ferrovia Norte-Sul. E depois também com a ferrovia Leste-Oeste e todos esses traçados ferroviários que estão previstos para cruzar o Centro-Oeste do país. Isso nos dá uma vantagem enorme com os mercados do Norte, do Oeste, né, e parte do Nordeste, né? E estabelecemos aqui uma central de distribuição, né? Assim como foi Chicago para a economia americana, Goiás também, esse eixo aqui, Anápolis, Aparecida de Goiânia, essa região metropolitana, esse eixo aqui vai ser um eixo de distribuição de mercadorias para o norte, para o oeste e por parte do nordeste brasileiro, usando meios mais econômicos, né? Usando a integração da ferrovia e no futuro usando também parte, né? No caso do Rio Paranaíba, no Rio Tocantins, usando parte do sistema fluvial de transporte. A perspectiva, então, né, depois do ano 2000, a perspectiva melhorou demais para a economia goiana, e aí vieram os serviços, complementando esse grande avanço da agricultura e da indústria, vieram os serviços que foram os serviços de educacionais e de medicina. Nós hoje temos em Goiás aí profissionais médicos
grande renome no Brasil, né? E na área educacional também temos aí uma cobertura completa, né? Desde o primário até os cursos superiores e de pós-graduação, né? Estamos cobrindo todo o estado aqui, principalmente na região central, sul do estado, sudoeste. E estamos complementando essa economia com a forte economia de serviços, que é o que realmente predomina na economia moderna. O governo tem agido, Goiás teve muita sorte com seus governantes, todos foram muito dinâmicos em perceber que a indústria jogaria um papel vital no sentido de transformar a economia. Todos os ex-governadores deram apoio ao processo de desenvolvimento e com mais vigor, com mais determinação, o governador Marconi Perillo, né? E os homens, os pioneiros da industrialização, que nunca desistiram dessa ideia, que antes era considerado um sonho, né? E que hoje é considerado uma realidade. Realmente, esses pioneiros a gente deve bater palmas e sempre lembrá-los, porque sempre, em toda a história, há um começo. E nessa história há um começo feliz e um fim feliz, né? Que o Estado hoje alcança níveis de desenvolvimento muito bons. E é lógico que a gente não vai parar por aí. A tendência é cada vez mais, e os desafios, né, são de nos exigir uma indústria competitiva. Nós precisamos criar agora uma indústria competitiva, uma indústria inovadora e resolver certos problemas infraestruturais internos, como é o caso da qualidade do fornecimento de energia elétrica. Isso já está para ser resolvido, né? E tendo energia elétrica suficiente, como nós temos, com a distribuição boa, a qualidade de distribuição boa, os distritos industriais em implantação por todo o estado de Goiás, a percepção de se criar um novo modelo de crescimento para a região norte e nordeste do estado, que é ainda uma região pobre. Nós temos que ter a coragem de partir para essas regiões e determinar e encontrar soluções para dar apoio àquelas populações. Um apoio no sentido de oportunidades de trabalho, oportunidades de investimento, né? Com esse eixo de plataforma logística que você vai implantar aqui em Goiânia, Anápolis, nesse eixo, né? Com muitas indústrias, muitos investidores demandando, né, para investimentos na nossa região. Prova é que o FCO, Fundo Constitucional de Financiamento, está sempre com a demanda maior do que a oferta de recursos financeiros, né? O BNDES tem ajudado muito em prover recursos para a industrialização em nosso estado. Todos esses dados trabalham paralelamente para criar uma nova economia. E uma nova economia não só em Goiás, como em todo o centro-oeste brasileiro. E nós esperamos que essas novas gerações que aqui estão e que aqui vêm para o centro-oeste colaboram com esse novo ciclo de crescimento dessa industrialização, dessa economia mais competitiva, né? Mais moderna, com novos desafios nessas áreas, vamos dizer, nessas áreas que exijam um requerimento de novas técnicas de produção, de novas tecnologias, né? Que continua esse trabalho começado nos anos 50, né? E nesses 60, 70 anos, que é pouco, né? Nós conseguimos transformar um estado que era essencialmente pecuário, e depois agropecuário, conseguimos transformar num estado hoje que nós podemos dizer que é também industrial. Hoje a indústria, nas suas cadeias produtivas, ela participa aí da formação da renda interna do estado em torno aí de 25%. Quer dizer, nós saímos de 5% nos anos 70 com a participação de 25%. Olha, isso é um esforço extraordinário.
Então, é entregar agora para as novas gerações, né, para que consolidem esse sonho, né, que não podia deixar de lembrar também de um dos pioneiros, que foi Joaquim Alves de Oliveira, né, o fundador lá do Complexo da Babilônia, em Pirinópolis, né, na antiga Meia Ponte, né, que foi uma das vilas de mineração do estado de Goiás, pioneiras na mineração do ouro, né? Lembrá-lo também como que ele foi um dos maiores industriais do Brasil, talvez estivesse já naquela época de 1800 adivinhando, né, que esse estado tinha um encontro com o progresso, né? Lembrar também essa figura ilustre, pioneira na área agroindustrial, né? E convocar as novas gerações para que deem essa nova contribuição ao desenvolvimento de Goiás. Lembrando ainda, voltando na década de 70, como foi importante a carteira de desenvolvimento do Banco do Estado de Goiás, que depois foi transformado em Banco de Desenvolvimento, o quanto que o crédito para o desenvolvimento é importante para uma região. Eu me lembro que, como diretor do Banco do Estado de Goiás, eu tive a oportunidade de trazer para Goiás alguns empreendimentos que à época foram muito importantes. E vou citar algum deles aqui para que sirva de exemplo e de lembrança. A Granja Saito. Eu era diretor do Banco do Estado, da carteira de desenvolvimento. Num belo dia eu peguei uma estatística que Goiás importava ovos do estado de São Paulo. Olha, eu achei isso realmente que nós podíamos produzir os ovos aqui, uma coisa tão simples, né? E eu sou determinado nessas coisas. Eu fui a São Paulo e falei, eu vou trazer uma granja de São Paulo para cá para a gente criar aqui um exemplo de produção em larga escala de ovos. Eu visitei em São Paulo umas 3 granjas, eu lembro que eu cheguei numa delas, eu cheguei lá, eram 6 horas da manhã e o pessoal, os diretores já estavam no trabalho. Aquilo me agradou muito, era um frio enorme, era em Cotia, em São Paulo, que anexa a cidade de São Paulo. Um frio enorme, 6 horas da manhã o pessoal já estava trabalhando. Aí eu disse, pô, esse pessoal serve. Eu tive com o diretor lá, eles eram descendentes de nipônicos, né, japoneses. E eu os convidei para vir para Goiás e ele disse, olha, nós sabemos trabalhar e entendemos desse negócio. Garantia nós não temos. Falei, não, eu consigo lá um financiamento, um repasse do BNDES para vocês se instalarem em Goiás. E assim foi feito, conseguimos o repasse para eles. Eles se instalaram ali na rodovia de Bela Vista e fizeram um belo trabalho. Eu acredito que até que o trabalho que eles fizeram, o que ficou, foi o efeito demonstração, de mostrar para os outros empreendedores que aquilo era viável em Goiás. Eles chegaram, para vocês terem uma ideia, na época, final dos anos 70, início dos anos 80, eles chegaram a ter 2.000 funcionários na granja que chamava Granja Saito, né? Então tinha muita gente do município de Bela Vista que lá trabalhava, né? E aquilo me deu uma alegria enorme porque foi para frente e tal. Depois, com o passar do tempo, parece que houve alguma divergência com relação lá na família e tal, e a granja diminuiu a intensidade de crescimento. Mas hoje em Goiás, se vocês pegarem aí, nós temos aí umas 4 granjas produtoras de ovos que abastecem não só o estado, como abastece Brasília e abastece outras capitais brasileiras. Quer dizer, isso deu certo. O outro exemplo que eu dou é o exemplo do Vite, que recentemente faleceu. Eu estou falando aqui do ano de 2015, mês de agosto, mas o Zé Vite faleceu agora no mês passado, em julho. Ele foi um dos pioneiros da produção de calcário em Goiás. Ele com Domingos Sávio e outros aí do setor, Reis. Mas na época, assim, em termos de grande porte, na realidade ele foi um dos pioneiros. Ele veio de Rio Claro, em São Paulo, e aqui abraçou o Centro-Oeste como se a terra dele fosse, né? E ficou aqui,
e até o fim da sua vida. E ele investiu aqui muito, fez fazendas e tal, e os filhos dele aqui permanecem. Tem até um filho dele que é aqui do sistema FIEG, que é o presidente do sindicato, aí que é deputado estadual também. A base dele é Palmeiras de Goiás, onde eles têm uma exploração de calcário, porque o calcário foi muito importante para o desenvolvimento da soja em Goiás. A soja realmente só se deu bem no Cerrado com a aplicação de calcário, que é o problema de acidez da terra, né, que ela corrigiu a acidez, e aí a soja pôde entrar e ter uma produtividade hoje, que é uma das maiores produtividades do país. Então esse exemplo também do VIT na produção de calcário foi excelente para Goiás. O outro exemplo que eu dou, que é até um exemplo muito curioso, porque eu estava no banco trabalhando e a moça disse, olha, tem um rapaz aí querendo falar com o senhor. Eu também era novo, eu tinha 31 anos, talvez eu tenha sido o diretor de banco mais novo, eu e o Marco Antônio Arantes. Marco Antônio Arantes também foi diretor de banco, me parece que com 30 anos, eu tinha 31. Então nós dois fomos mais novos diretores que o banco teve, eu não sei se depois teve alguém mais novo do que a gente, então a gente é entusiasmado, né? O mais jovem tem aquela aspiração de fazer as coisas mais rápido. E tinha um rapaz lá, eu mandei ele entrar, eu recebia todo mundo, independente de onde viesse e tal, e o rapaz era muito simples. Ele disse, olha, eu quero vir para Goiás, quero trabalhar aqui com milho. Falou, que notícia boa, porque realmente nós estamos precisando de gente. Você tem experiência? Não, minha família toda mexe com milho no Paraná. Falou, mas que coisa boa, então você entende do negócio? Entendo muito e tal. Falei, seus pais vêm, seus filhos? Não, eu quero vir sozinho, porque eu já estou na idade, eu tenho 22 anos, 21, 22 anos, então eu acho que eu já dou conta de montar um negócio meu aqui. Aí eu pedi os dados dele, realmente checamos os dados dele lá no Paraná, através do Banco do Brasil e outros bancos. A família era muito trabalhadora, gente muito idônea. E ele voltou no banco e eu disse, olha, realmente nós vamos lhe financiar então um projeto aqui para você trabalhar o milho aqui, agroindustrializar o milho. E quais são a sua garantia? Ele falou, a minha garantia é o conhecimento do negócio. Quer dizer, vocês imaginam financiar uma pessoa, porque nós no Brasil não temos, os bancos brasileiros não têm essa cultura de acreditar no negócio. A cultura do banco brasileiro é pegar aval do cidadão, da mulher, do sogro, do avô, né? Pegar a casa. Então eu disse, olha, eu vou lutar para conseguir isso para você. Tentei convencer a diretoria do banco e tal, mas na época eu imagino que o financiamento tenha sido da ordem de $1 milhão, $1,5 milhão de dólares. Então era um valor expressivo, a fábrica era grande e tal. Isso para colocar na mão de um rapaz de 22 anos, né, na época, era realmente um risco. Mas eu estava tão empolgado com o rapaz, com a ideia dele, com a determinação dele e tal, e conversei com o governador do estado, era o Irapuã Costa Júnior, expliquei para ele. E ele disse, não, Reinaldo, se você está acreditando, se acha que o projeto é um projeto que possa realmente obter êxito, você tente aprovação lá na diretoria. E eu acabei convencendo os outros diretores, apoiamos esse projeto, né? E foi um dos que mais me deu alegria, porque o rapaz que lá estava era o Alberto Borges, dono da Caramuru, que é hoje a maior indústria nacional brasileira. Então, essas horas, o Estado e a gente que trabalha em banco, tudo precisa ter esse sentido de desenvolvimento, né? Porque senão não tem sentido você trabalhar numa coisa, porque você vai financiar só se você pegar a casa do sujeito, o aval do pai, da família toda. Nós temos que acreditar em alguns projetos, né? Então eu tenho muita alegria desse projeto, porque hoje a Caramuru é a maior indústria nacional.
Caramuru compete com a DM, com a Bunge, com essas multinacionais todas. Foi uma história muito boa para contar. E assim teve aí, a partir disso, eu tive também uma colaboração depois desse estágio e mais recentemente agora aqui no sistema FIEG, alguns trabalhos também que eu acho que renderam muito fruto dentro dessa diversificação industrial, que foi, por exemplo, o apoio que na época eu dei pessoalmente ao desenvolvimento da indústria de reciclagem. A indústria de reciclagem em Goiás não tinha nenhum benefício, apesar de fazer um forte benefício para o meio ambiente. Era o sujeito que, vou dar uma ideia para vocês, o sujeito que catava as coisas aí, a lata, PET, para mandar para São Paulo, ele tinha que recolher um imposto antes. Ele ia no posto fiscal, pagava 12% sem crédito para mandar para São Paulo. Então, o nosso trabalho junto à Secretaria da Fazenda, que levou aí mais de ano convencendo eles, eu fiz com que as empresas organizadas, é claro que eu estou dizendo eu fiz, que eu ajunto o apoio da FIEG aqui do sistema FIEG, eu fiz eles entenderem que era muito melhor eles darem apoio a essas empresas organizadas de reciclagem, no sentido de que eles recolhessem o imposto com crédito, tivesse um crédito presumido e recolhesse na base da conta gráfica, o que realmente foi feito depois de um ano e tanto aí de luta, e hoje nós temos uma indústria realmente muito boa em termos de tamanho, em termos de eficiência, né? Uma indústria de reciclagem em Goiás que aproveita bastante o resíduo aqui, não só de garrafas de material plástico, como também de vidro, papel e etc. Nós criamos realmente em Goiás uma concepção de aproveitamento de resíduos sólidos, né, para reciclagem industrial. Outro fator que eu falo assim com muita alegria é o fato do reflorestamento. Foi a FIEG que em 1998, a pedido da FIEG, que o FCO passou a financiar projetos de florestamento e reflorestamento. Nós incluímos as prioridades do fundo. E depois dessa luta de incluir isso, nós conseguimos a redução do ICMS. Tinha uma anomalia no Código Tributário do Estado, você quando abatia uma árvore nativa, você pagava 12% de ICMS, pagava 17% de ICMS, e quando abatia qualquer outra árvore, pagava menos. Eu disse, olha, nós temos que inverter isso, nós temos que baixar o ICMS das chamadas plantas exóticas, né, que é o caso do eucalipto, né? E seguindo o exemplo do outro estado, Minas já fazia isso, vários outros estados já faziam isso, São Paulo e tal. Depois de 2 anos, depois que outros começaram a ajudar nessa luta aí, nós conseguimos também reduzir o ICMS. E junto com o financiamento do FCO, hoje nós temos em Goiás vários projetos de reflorestamento. E o que é bom a silvicultura, né? Que o reflorestamento está servindo para também fazer uma exploração conjunta com gado e com agricultura, o que para o pequeno produtor, o médio produtor, isso traz maior economicidade à sua área rural, né? E temos também umas outras na questão da indústria de confecções, né? Com uma batalha enorme junto com o sindicato, né? Para que a confecção de Goiás alcançasse um nível de produção satisfatória, crescesse, né? Aí já saindo um pouco do ramo de agroindústria, né? E assim nós fomos tendo uma diversificação industrial, que é interessante isso. Além de ter uma agroindústria forte, nós tivemos ao longo desse tempo aí todo aí uma diversificação industrial, que é a indústria urbana, né?
E a construção civil, com essas construções de Brasília, de Goiânia, de estradas e tal, a construção civil foi crescendo e crescendo também junto com a população, né? A Goiás foi tendo uma taxa demográfica de expansão bastante superior à média nacional, né? E isso fez com que a demanda por habitação crescesse muito, né? E com a melhoria também urbana, né? Quem esteve aqui em Goiás há 40 anos atrás, 50 e volta hoje, né? Vê que nós não temos mais cobra nas ruas, né? Antigamente você falava no Rio e São Paulo, em Goiás, nos anos 50, 60, você falava, lá tem cobra na rua e tal. Hoje não temos mais, né? E nem tínhamos também. Era mais uma questão de ficção, de achar que o interior brasileiro não era um interior que pudesse ser desenvolvido, né? Deixa eu olhar aqui para ver se tem mais alguma coisa que eu me lembre aqui. A FIEG, interessante que a FIEG fez o primeiro trabalho com relação ao comércio exterior. Isso foi em 1989 para 2000. Foi o primeiro trabalho já feito de comércio exterior em Goiás, que deu realmente origem a esses outros trabalhos que hoje nós temos aí. Essas estatísticas de comércio exterior, hoje se flui isso comumente, né? E fizemos também o primeiro trabalho que eu investi aí a ordem, fizemos o primeiro trabalho sobre reflorestamento industrial. Foi naquela época que aconteceu um fato muito interessante, tanto é que vários órgãos aí do Estado nos pediram cópia desse trabalho, Procuradoria, o Ministério Público, né? No sentido de que havia a lei florestal no Brasil, dizia que você podia derrubar a árvore num lugar e replantar em outro estado. Então as usinas siderúrgicas vinham em Goiás, compravam a árvore nativa e reflorestavam em Minas. Nesse trabalho é que nós descobrimos isso, né? E com esse trabalho foi feito um termo de ajuste de conduta que o Ministério Público aqui fez com as usinas siderúrgicas de Minas Gerais, no sentido de dessas indústrias nos compensarem essa derrubada do nosso cerrado, né? Então esse foi o primeiro trabalho que deu origem depois a esse trabalho de reflorestamento junto ao FCO e essa redução de alíquota do ICMS, no sentido de que nós reflorestemos mais ainda. A FIEG também luta muito para que haja novas frentes de reflorestamento em Goiás. Esse setor realmente precisa ter um apoio mais sólido, né, em termos de financiamento e em termos de incentivo fiscal. Acho importante porque esse problema do clima é um problema que realmente a humanidade tem que enfrentar com determinação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí, recentemente, nós fomos convidados pelo BNDES a participar de um seminário no Rio sobre a industrialização de Goiás, sobre a economia do Centro-Oeste. E desse seminário saiu o convite do BNDES para que eu participasse de uma publicação sobre o Centro-Oeste brasileiro, que foi a primeira publicação do BNDES sobre a economia do Centro-Oeste, no qual nós participamos com um artigo sobre esse ciclo da industrialização de Goiás, esse sucesso que foi, né, essa campanha, essa luta pela industrialização de Goiás. Desculpa. Então esse ciclo todo vai continuar aí, que nós sabemos que as futuras gerações vão dar conta disso e fazer melhor. Bom, aí depois do Fomentar, nós tivemos no ano 2000, a Lei 13.501, nós tivemos o programa Produzir, que foi um programa que veio dar maior corpo ao Fomentar, com inovações e que não ficou só localizado na indústria. Eu acho que a grande força do programa Produzir foi exatamente que ele foi para a área
de serviço, foi para o comércio, foi para a logística, foi para a distribuição, foi para a comunicação. Quer dizer, ele teve um alcance maior econômico do que se ele tivesse ficado focado só na indústria, como ficou o Fomentar. O Produzir ainda, ele está em pleno funcionamento. Goiás está aí lutando para manter os incentivos fiscais, e junto com outros estados, né? Dentro do que se chama de reforma tributária, reforma do ICMS, e todas essas leis de incentivos fiscais. Isso é bom que historicamente a gente realce isso, né? Desde a Lei 2000, como a Lei 7.380, a Lei 7.700, a Lei 8.494 do Fomentar e as leis do programa Produzir, né? Comex Produzir, Log Produzir e o Produzir para a indústria. Todos esses programas, eles vieram em complemento, né? Não se pode dizer, esse foi mais importante do que aquele. Não, foi um processo que veio aumentando, e quando um processo aumenta também a capacidade humana de enxergá-lo e de adaptá-lo para novas grandezas. Então, o Produzir teve essa capacidade. Eu, modestamente, fui um dos que participei da criação da Lei do Produzir. E acho até que daqui para frente as novas gerações vão ter que criar novas formas de incentivo que não fique só em cima vamos dizer, do incentivo fiscal. Mas nós temos que incorporar aí incentivos de infraestrutura, energia. A energia industrial hoje brasileira é uma das mais caras do mundo. Isso inviabiliza, nós temos aqui algumas indústrias que dependem muito da energia, como é o caso da indústria de mineração. E nós temos, falando nisso, nós temos que trazer outras fontes de energia para a indústria, como é o caso do gás natural. Então isso vai acontecer ao longo desse tempo. É um investimento alto, nós podemos aproveitar o gás lá da Bolívia, né? Esse que entra aqui pelo Mato Grosso, ou trazer o gás de Paulínia, aqui dos novos postos de exploração lá de Vitória, do Espírito Santo, né? Já está em andamento um duto de gás do Espírito Santo para São Paulo. Nós temos que procurar novas alternativas de incentivo que não sejam só concentradas no incentivo fiscal. Então, o Produzir teve esse alcance e aí entra a participação dos governadores aí que ficaram depois do ano 2000, em especial do governador Marconi Perillo, que teve essa visão e tem essa visão grande de desenvolvimento, né? E que realmente eu acredito que, ocorrendo a reforma tributária, convalidando esses incentivos, o que vai trazer uma maior tranquilidade para os investidores, né? Novo ciclo de investimentos vai ocorrer, e ocorrendo é preciso de dar incentivos outros que não sejam só em cima do fiscal, né? Que sejam incentivos que envolvam energia, que envolvam terrenos industriais e outras formas de incentivar investimentos. Olha, o Sistema FIEG faz uma iniciativa extremamente louvável em registrar esses fatos, né? Não só como um reconhecimento aos seus antigos dirigentes, né? Mas como um reconhecimento vamos dizer, ao desenvolvimento da história econômica do Estado, e para mostrar para as futuras gerações que como se faz, né? Como foi feito, como se faz um processo de desenvolvimento, como ele ocorre, quais são os vetores principais, o que deu certo, o que deu errado. Isso é importantíssimo para a nova geração. Nós temos países da América do Sul, da América Latina, do modo geral, nós temos um pouco caso com as nossas memórias.
com a nossa história. Já a Ásia, o pessoal da Ásia já é diferente, né? Por exemplo, o conhecimento chinês, o chinês devota demais a história. Eu não sei se vocês sabem que a China foi durante 12 séculos, o maior país do mundo, do século I ao século XII, né? E deixou de ser porque se fechou, né? Não se comunicou. Daí a importância da comunicação. A China achava que se bastava, né? O fato dela ter sido grande, ter desenvolvido várias tecnologias, né? Ela se reconheceu como se bastasse, eu não preciso de mais ninguém. E esse foi o erro da China, que ela está consertando de 50 anos para cá. Ela viu que sem a interdependência econômica, sem a troca de mercadorias, a troca de conhecimento, a humanidade não prospera. E é isso, esse documentário que o Sistema FIEG promove, ele tem esse objetivo de mostrar, né, para as futuras gerações, de deixar registrado o que foi essa luta. E eu acho isso de um mérito muito, muito, muito grande.